Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês vão estar assistindo o meu vídeo. Hoje eu vim aqui para demonstrar para vocês essas ondas mais praianas, que são as beach waves, aquele cabelinho bem mais natural, não aquelas cachinho ou onda bem marcada, que agora está muito em alta, né? E esse serviço ele serve assim, não só assim quando a pessoa vai numa festa, mas quem trabalha no salão, que faz uma mecha, né? Essas ondas elas valorizam muito a finalização da cor, das mechas, né? Que são as famosas beach waves, ok? E eu vou mostrar o passo a passo. Quando a cliente vem para o salão, que ela faz uma mecha ou algum processo que eu quero finalizar e dar um glow assim, um tchan mais, né? Aí eu lavo, né, o cabelo, não ponho muito creme, né? Dou uma secada, não vou fazer uma escova para alisar, mas sim uma escovinha só para alinhar o fio, para depois entrar com as ondas praianas que a gente fala, que é uma onda mais desconstruída, é um cabelo assim mais naturalzão, que está muito em alta hoje. E se a cliente vem para fazer um penteado, eu já peço para ela lavar o cabelo em casa, passar o mínimo de condicionador nas pontas, enxaguar muito bem, né? Tipo umas 4, 5 horas antes, para ele chegar aqui bem sequinho, porque ele vai me facilitar. Aí, quando ela chegar, o que, que eu vou fazer? Eu vou, se o cabelo já está mais para seco, né? Eu vou pegar, vou fazer uma divisão no cabelo, né? Que eu separo o topo, as laterais e atrás. E aí eu vou pegar umas mechas finas. Primeira coisa, cabelo já meio seco. Eu vou entrar com proteção térmica, né? Que aqui eu já fiz todo esse processo, mas eu vou demonstrar uma mechinha para vocês estar vendo. Que aqui eu já sequei ele todo, mas eu vou, antes de começar as ondas, eu vou demonstrar. E o que, que eu vou fazer? Como depois eu vou entrar com uma ferramenta quente, com secador, eu vou pegar, esticar a mecha, vou dar algumas borrifadas, ó, na frente e nas costas da mecha, ó. Aí eu passo a mão, vou distribuindo bem, vou lá e pego outra mecha. Eu faço isso no cabelo todo. Venho aqui, na frente, nas costas, passo a mão. Proteção a gente tem que usar muito bem, porque se é um cabelo loiro, um cabelo mais fragilizado, as ferramentas, né? O secador, a prancha, o babyliss pode dar uma danificada no cabelo, ok? Pronto, ó. Eu já fiz esse processo no cabelo todo, né? Agora eu só demonstrei aqui para vocês estar vendo assim como que eu vou fazer. Aí o que que eu vou fazer? Aqui, ó, ele já tá todo divididinho o meu cabelo, né? Eu vou começar assim, ó. Divido, prendo e aí vou começar. Vou pegar mais ou menos assim uns 2 dedos, né? 2 dedinhos tá bom. Não pode ser muito também não. E aí eu não vou escovar esse cabelo. Eu vou só alinhar, né? Aí vou pegar aqui, a primeira parte eu divido em duas, porque não é tão largo, conforme eu vou subindo eu posso estar aumentando as mechas, as divisões, né? E aí vou pegar uma escova, não dessas com cerdas normais, eu gosto dessa daqui, ó, porque ela não vai alisar muito, não vai puxar muito e vai me facilitar, né? E vai ajudar eu dar o volume que eu quero na raiz. Se eu vou fazer um penteado, aqui eu já vou ter o volume. Se eu vou fazer só as ondas, eu não preciso ficar dando muito volume na raiz se ela já tiver muito cabelo. A não ser que seja um cabelo fininho, aí eu dou um volume aqui, ok? Então vamos agora no passo a passo como eu faço. Vamos lá? Então vamos lá.
Eu vou pegar aqui, ó, vou enrolar. Eu ligo o secador, venho aqui, ó, sem encostar o secador no cabelo, eu vou secando, ó. Depois que eu ver que eu consegui, porque ela já veio com o cabelo meio seco, agora eu vou pegar a parte de cima, ó, coloco, não vou trazer para baixo, vou trazer em linha reta, ó. Sem colocar o secador na fibra, para não estar danificando, ó. Sem puxar muito, ó. Eu só tô alinhando o fio, ó. Depois que eu faço a parte de baixo e a parte de cima, eu venho aqui, ó, e dou umas rodadas na escova, ó. Mais na raiz, ó. Agora eu venho alinhando o fio, ó. Não tô pondo muita força, não, ó. Nem tô pondo força, ó. Só pra alinhar o fio é isso aqui, ó. É só isso aqui, ó. Ó. E ele já tá... Como é o cabelo da boneca, da modelo, ele já tem muita textura. Então, se fosse o cabelo da cliente, além da proteção térmica, eu ia estar passando também... Deixa eu mostrar para vocês. Então, além da proteção térmica, né? Se fosse um cabelinho fino, se não fosse o cabelo da boneca, eu ia entrar com texturizador também, né? Aí o texturizador, se eu quero mais volume na raiz, eu passo mais na raiz assim, para conseguir. Mas o da boneca, o da Bruna, né, da minha modelo, como tem bastante cabelo, um cabelinho mais grosso, já tem textura, ó. Olha o volume já que eu consegui. Ó, se você precisar trabalhar com o cabelo, você já tem um controle maior, ó. Você consegue controlar, ó. Tudo fica mais fácil, ó. Para onde você leva o cabelo, ó, ele te obedece, ok? Então, a preparação no penteado é 80%. O resto é a técnica, porque você preparou o cabelo ele vai meio que sozinho, você só leva ele, ok? Agora vamos fazer o outro lado também. Vamos lá? Ó, depois que eu fiz o processo de secar por baixo, por cima, de trazer a escova aqui, ó, e dar uma rodada nela para dar aquela alinhada levantando, aí eu vou só alinhar as pontas agora. Não preciso ficar puxando, porque senão, se eu puxar muito e alisar, depois quando eu for fazer minhas ondas, não vão segurar. Não precisa sofrer de ficar escovando. Depois que eu faço isso, ó, como eu peguei e sequei as duas mechas, ela dá uma divisãozinha aqui. O que eu faço? Eu venho aqui, junto um pouquinho de cada lado e vou unir ela, ó. Aí vou secar por baixo e por cima e juntar essas mechas, ok? Só para unir aquelas duas mechas, ó, para ficar sem separação. Olha que cabelo gostoso, né? Já tá com textura, porque já é um cabelinho mais grosso, mas se não fosse da boneca, eu iria passar o texturizador, como eu falei para vocês.
E quando eu for fazer minhas beat waves, aí eu ponho um produtinho para segurar mais as ondas, ok? As minhas ondas praianas. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse mesmo processo até chegar aqui. Depois eu volto aqui para mostrar para vocês, ok? Pronto, ó. Agora essa parte aqui já está toda alinhadinha, né? Agora eu vou demonstrar as laterais, que eu deixei as laterais para mostrar para vocês, ok? Aí o que eu fiz, ó? Eu fiz um rolinho aqui na lateral, separei essa de cima aqui, ó. Separo essa. Aí o que eu vou fazer? Aqui eu vou secar todo para trás, para eu ter um volume aqui, ó, na frente, ó. Aí essa parte aqui, quando tem muito cabelo, eu divido em duas partes. Aí vou prender essa daqui, né? E é o mesmo processo de trás, só que aqui eu vou fazer nas lateraisinhas assim, ó. Como é lateral, eu vou fazer também na lateral, no mesmo movimento do cabelo. Eu não vou fazer na horizontal, eu vou fazer na vertical, assim, ó, ok? Para eu conseguir um volume bem bacana. Então, espero que vocês curtam bastante, que vocês estejam gostando, né? E eu vou procurar cada vez estar passando um cabelo aí que está se usando bastante, né? Que esteja em alta, e espero que vocês se inscrevam no meu canal, que vocês dêem um joinha, ok? Então vamos lá, ó. Agora eu vou pegar a escova, eu coloco na raiz, ó, atrás da mecha, venho aqui, ó. Aí vou a parte de trás da mecha agora, ó, sempre puxando para frente, ó. Venho aqui, coloco a escova. Depois que eu dei aquela levantada na raiz, eu venho aqui e vou dando umas viradinhas na escova, igual eu fiz atrás, ó. Agora, como eu já levantei a raiz e sequei bem, eu vou alinhando as pontas, ó. O meio e ponta eu vou alinhar, ó. Sem muito trabalho, sem puxar muito, ó. Olha essa raiz aqui, ó, que bonita já, ó. Já me deu o volume que eu preciso, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu pego essa prisilinha, eu solto essa e venho aqui, ó, para não misturar e não ficar bagunçando, dou uma seguradinha nela aqui, ó, de leve. E vou fazer o mesmo processo nessa. Coloco a escova atrás, puxo para frente, ó, sempre para frente. Olha que movimento bacana que eu consegui, ó. Agora eu junto essas duas, ó. Ó, se eu for fazer um cabelo preso, que movimento que já vem aqui, ó, já me cobre a orelha, ó. Ó que movimento bonito, ok? Agora vou fazer lá vou fazer da mesma forma do outro lado, ok? Ó,
Já tô com o cabelo assim, muito bom, ó, para trabalhar, ó, que volume bacana, ok? Então agora eu vou fazer o outro lado. Agora eu vou fazer essa lateral aqui, da mesma forma que eu já fiz a outra. Eu já vou mostrar essa aqui também. O que que eu vou fazer? Vou prender essa da frente, que primeiro eu vou fazer a mecha de trás, né? Ó, da mesma forma que eu trabalhei do outro lado, eu vou fazer desse aqui. Aí o que que eu faço? Eu penteio a mecha, coloco a escova nas costas atrás da mecha, dou uma viradinha, pego o meu secador, né? Então, o que eu fiz até agora? Coloquei a escova aqui na mecha, puxando para frente, trouxe o secador aqui, alinhei bem, sequei bem a raiz da parte de trás, e agora eu venho e seco a parte da frente, né? Se eu quiser também eu posso dar uma puxada assim, ó. E aí depois que eu vejo que tá bem alinhado a raiz, eu venho aqui, coloco a escova, dou umas viradinhas assim, ó, secador, ó. E agora eu vou alinhar o meio e as pontas, ó. Só alinhando, ó. Eu nunca vou fazer isso aqui, ó, abaixar a raiz. Eu sempre, a não ser que seja um cabelo grudado na cabeça, um penteado, mas sempre assim, ó. Eu procuro deixar assim bem retinho, assim tipo 90 graus do couro cabeludo. Aí venho aqui, ó, alinho e solto a mecha, ó. Aí o que que eu vou fazer agora? Eu venho aqui, ó, porque eu já tô com um volume bem bonito aqui na raiz. Eu venho aqui, solto essa aqui, coloco ela aqui, ó. E vou para a parte da frente. Parte da frente é a mesma coisa, ok? Frente é a mesma coisa. O que que eu vou fazer? Colocar a escova, secar a parte de trás, puxando para frente, porque a hora que ela volta com volume. Depois a parte da frente assim, ó. Assim. E depois meio e pontas, ok? Vamos lá então? Aí uma coisa, eu não estou passando protetor térmico, porque eu já tinha passado no cabelo todo, porque eu já tinha secado, mas aqui eu só estou demonstrando para vocês, tá? Mas vocês sabem, né? Proteção térmica nas costas e na frente da mecha, ok? Então vamos lá. Agora, ó, eu solto as duas mechas, ó. Olha já o volume que eu tenho nessa raiz, ó. Ó que cabelo que já tá ele obedece, ó. Ó, se precisar ó, fazer umas marcaçõezinhas, ó. A hora que eu puxo para trás, ele praticamente, ó, ele já vem, ó, e cobre a orelha, já com volume bem bacana, ok?
Agora vamos para a parte do topete, que às vezes é muito importante, que às vezes você quer um cabelo alto e às vezes não consegue, né? Então vamos lá. Então vamos agora à parte do topete, que é bem importante. Todos são, mas o topete geralmente é onde a gente às vezes quer bastante volume. Às vezes é um cabelo fininho, um cabelo, né? Se é um cabelo fininho, eu já ponho um texturizador na raiz, para mim, para eu poder ter bastante volume, ok? Agora aqui, ó, eu vou pegar uma mecha mais ou menos de uns 2 dedos, 2 a 3 dedos. Vou deixar essa aqui, ó. Aí, o que que eu vou fazer? Se eu for prender ou alguma coisa assim, eu nunca vou fazer a escova puxando para trás. E sim, o que que eu vou fazer? Pentear ela para frente. Eu quero volume, então vou pentear ela para frente. É o mesmo processo. Ó. Vou pôr a escova aqui, ó. Vou travar ela aqui. Vou ligar meu secador, ó. E venho aqui. E seco bem aqui, ó. Puxando para frente. Depois eu pego ele aqui, ó. E venho aqui. Porque a hora que eu voltar, essa raiz vai me dar bastante volume. Ok? Vamos lá? Tô segurando assim o secador para não ficar com a mão na frente da câmera, ok, gente? Ó, a hora que eu voltar para trás, vocês vão se surpreender. Ó o volumão que eu consigo. Ó. Ó. Ó, que cabelo bom já para trabalhar. Aí, o que que eu vou fazer? Até eu fazer as próximas mechas, eu dou uma prendida aqui, ó. Para ele não estar abaixo. Eu acho que eu vou secar ela toda, ó, porque ela não tá muito grossa. Mesma coisa, ó. Vou pegar aqui, vou colocar a escova aqui, aqui. E na parte de trás, ó. Ok? Vamos lá? Aí, quando eu terminar de alinhar essa parte da frente aqui, geralmente eu ponho o secador no frio e dou uma esfriadinha nele aqui, ó. Aí depois, quando eu for fazer o penteado, eu deixo aqui num rolinho, tudo vai ajudando para o volume, ok? Aqui eu dei uma esfriadinha na mecha, penteio ela para cima e agora eu solto. Olha o volume, gente, que eu consigo nessa mecha. Se eu precisar fazer um topete, ó, olha que bonito. Ó, sem desfiar nem nada, ó. Olha o volume. Que bonito. Ó, se a cliente quer ir numa festa também assim, ó. Então, a preparação é tudo. É vida, é tudo de bom, preparação. Olha que bonito esse volume, olha. Se eu quero fazer uma franja de lateral, já ajuda, já facilita, ok? Agora nós vamos para as ondas praianas, beach waves, ok? Espero que vocês estejam curtindo, gostando bastante. Não esqueça de deixar o seu joinha aí, de fazer seu comentário, ok? Agora nós vamos para as ondas.
Agora eu vou passar, né, um produtinho que é o fixador de ondas. Eu vou fazer o processo no cabelo todo. Depois eu venho fazendo as ondas, ok? Vou dividir aqui mais ou menos uns 2 dedos. Vou prender aqui, ó. Aí, como essa onda a gente pega praticamente a mecha toda, eu vou estar passando aqui, ó, esse produtinho aqui, que é muito bom para segurar as ondas, né? É que aqui é cabelo da boneca, daqui a pouco eu vou desmanchar. Eu nem vou colocar muito, mas no cabelo da cliente tem que ser o suficiente, ok? Aí o que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar também, ó, a frente, as costas, né? Vou pegar, vou pentear para distribuir bem esse produto. Ó. Ele fica meio úmido, mas ele seca rapidinho. Aí vou lá, vou pegar mais outra mecha. Se também quiser ir fazendo partes por partes, também pode, mas eu gosto de fazer assim, ó. Venho aqui, divido. Aqui eu estou dividindo mais larguinho porque eu não quero fixação muito forte nessa mecha. Aí venho aqui, ó, a parte de trás, a parte da frente, a parte de trás. Venho aqui, ó, penteio. A mecha ficar úmida, não tem problema. Até você voltar para fazer o Babyliss, ele vai soltando, ok? E assim eu vou fazer no cabelo todo, até chegar lá em cima, tá bom? Então, sem segredos. Aí daqui a pouco eu volto fazendo o Babyliss, ok? Então vamos lá, ó. Eu fiz aqui uma divisão de 2, 3 dedinhos. Agora eu vou pegar a mecha, assim, ó, meio que na vertical. Tipo aqui, ó, 2 dedinhos na vertical. Aí essa outra mecha eu ponho lá na frente, né? Eu venho, penteio. Eu já passei o produto para segurar as ondas, já passei proteção térmica, né? Agora vamos às ondas, as beach wave. O que eu vou fazer? Um Babyliss de 25 ou 32, depende como você quer as ondas. Você vai encaixar com a pinça virada para baixo, bem da raiz, ó, joga a mecha para trás. O que eu vou fazer? A hora que eu tiver 2 fitas aqui, é a hora de eu soltar a primeira mechinha, ó. Solto, escorrego, viro, vejo 2 fitas, novamente, ó. Solto, escorrego, rodo novamente, ó. A hora que eu ver 2 fitinhas, é a hora de eu puxar, ok? Aí solto aqui, dou mais uma viradinha, e a ponta eu vou puxar sempre ela reta, ó. Ela vai ficar assim, ó. Ok? Aí vou lá, pego a próxima. Essas ondas eu já não vou fazer até a metade tudo virado. Eu faço uma para cá e outra para cá, elas se encontrando, ok? Aí essa outra mecha aqui, ó, eu estico ela, deixo ela assim meia retinha, coloco a pinça para cima, ó, viro, venho aqui, pego a mecha, dou 2 voltas nela, vejo 2 fitas aqui, deixo um pouquinho, dou uma soltada, puxo novamente, dou uma virada. A hora que tiver 2 fitas aqui novamente, ó,
Dou uma soltada. É assim, ó, puxo, viro, solto. Sempre assim, ó, 2 fitas eu dou uma soltada. E aqui, essa ponta aqui, ó, eu puxo ela para ela ficar reta, ó. Ok? A próxima mecha agora é pro lado de cá. É uma assim, é uma para cá e outra entrando. Uma para dentro e outra virando para fora. Ó, procure bem lá na raiz, ó. Dou uma soltadinha se estiver muito apertado. Tenho 2 fitas aqui, dou um tempinho, solto, corro a mecha no Babyliss, volto, 2 mechas, 2 fitinhas, quer dizer, solto, corro um pouquinho, 2 fitas, aí eu solto e a ponta eu estico, ok? Agora essa aqui é para dentro. Essas ondas assim não é difícil, é só praticar, né? Agora, ó, eu ponho a pinça aqui, ó. Venho aqui, busco a mecha, viro até a raiz, solto um pouquinho, ó. Sempre deslizo, que me ajuda. Tô vendo 2 fitas aqui. Então, eu espero um pouquinho. Puxo. Dou 2 voltas. Vejo 2 fitas. Sempre assim, ó. Porque como fala como são umas mechas mais praianas, então é uma coisa bem... É assim, ó, de fazer meio esticadinho, solto, venho e puxo a ponta. Agora, essa última aqui eu não vou virar para lá, porque é o certo, mas essa daqui eu vou virar para cá, ó. Venho aqui, pego a mecha. Tô vendo 2 fitas, dou um tempinho. Solto. Dou uma descida, ó. Volto. Dou uma soltada. Solto um pouco, ó. Solto. A ponta sempre esticadinha. Aí vou lá. Pego mais uma mecha. Mais ou menos de uns 2 dedos. Que essas aqui são aquelas mechas que a gente fala assim, bem desconstruídas mesmo, ó. Venho aqui, posso engrossar mais um pouquinho, que tá fino. Que assim eu vou até lá em cima, ó.
coloco a mecha no Babyliss, fecho a pinça, solto um pouquinho, giro, pego a mecha aqui, ó. Eu vou até eu ver duas fitas na pinça, ó. Duas fitas, dou um tempinho, solto, escorrego, volto, duas fitas, solto, escorrego, duas fitas, e assim, ó, bora até acabar. Eu virei aquela pra cá, essa agora aqui, ó, eu viro pra lá, ó. Pego ela retinha aqui, ó, coloco a pinça lá em cima, ó. Sempre dou uma escorregadinha, ó. Vi duas fitas, parei. Esquentou. Deixa esquentar um pouco. Porque as beat waves são assim, elas são bem mais assim, leve, desconstruída. Agora, a onda é outro processo. E cachos são outros processos. Solto, ó. Escorrego, volto, duas fitas, solto, escorrego, duas fitas, solto, escorrego. Se eu quiser segurar para deixar essa pontinha mais reta, vou lá, pego outra mecha. Essa finalização aqui fica muito legal quando essas meninas bem que quer um cabelo bem assim natural, quando termina um processo de mechas no salão também, ó, fecho, escorrego, dou uma virada, pego a mecha, ó. Agora que eu vi duas fitas, eu paro. Espero esquentar um pouquinho. Solto, escorrego, duas fitinhas aqui, ó. Olha elas aqui. Solto uma. E assim, ó. É o mesmo processo agora até o final. Ok? Solto, escorrego. Agora esse aqui, eu vou virar para dentro. Sempre assim, uma mecha reta aqui, ó, para esse tipo de onda é muito ajuda para as beat waves. Ó, eu coloco, jogo, dou uma escorregada na pinça, jogo ela para lá, ó. Tenho duas fitas, dou um tempinho. Solto uma, escorrego. Ó. Depois que pega o jeitinho, gente,
É até gostoso de fazer. No começo a gente, é um pouquinho. Não, é o jeito mesmo. A hora que pega o jeito. É sempre virando, uma para um lado, outra para o outro. Assim, elas vêm se encontrando. E os cantos sempre para dentro. Solto uma, escorrego, vejo duas, parei. Escorrego, solto, escorrego. Sempre quando eu ver duas mechinhas, eu paro. E essa para o lado de dentro. Ó, depois eu volto aqui mostrando, fazendo a parte de cima e das laterais, que aqui vai ser o mesmo processo, né? Vou dividir aqui mais ou menos 2 dedos, ó, 2 dedos. Eu gosto bastante desse cabelo aqui, ó. Muito.
Ó, quando acontecer de soltar e ficar uma ponta muito assim, ó, volta lá e dá uma ondinha na ponta, ó. E pode acontecer na hora de puxar a pinça ele sair com tudo. É uma coisa bem tranquila. O nosso trabalho, essa profissão nossa é muito boa. Se gosta, é um trabalho assim que você é artístico, você vê, você termina, você vê uma obra de arte assim, que é uma obra de arte, né, gente? Um penteado é uma obra de arte. Nossa, é muito gratificante. Porque quando a gente não tem o domínio e o controle da situação, de qualquer situação, mas do seu trabalho, você se sente assim, chega, fica meio com medo de fazer o trabalho não ficar legal, né? Faz meio assim assustado, vai na sorte, não é? Então vamos treinar, porque quando você treina, né? Que nem diz a Lucena, quem treina, reina. Então vamos treinar, vamos praticar. Depois que você começa a treinar, é no cabelo da boneca. Gente, mas se você treinar muito no cabelo da boneca, quando você pegar um cabelo normal, nossa, fica muito mais fácil do que já pegar, porque não vai ter ninguém assim que vai querer deixar a gente às vezes ficar treinando horas e horas. Aí quando você for para o cabelo da cliente ou de uma modelo, você já está dominando mais a situação, né? E é melhor, é mais fácil, porque na cabeça da Bruna, ela não reclama, que é boneca. Depois que eu treinar bastante na cabecinha dela, por isso que eu comprei essa boneca aqui, que ela tem um cabelinho bom, né? O cabelo cai bem pouco, ela é muito cabeluda e o cabelinho dela cai bem pouco. É muito pouco que se perde desse cabelo aqui, ó. Então é um investimento, quando a gente pode, que vale a pena. Quem quer ser aí um penteador, uma penteadista, né? De sucesso, os grandes penteadores, eles têm uma boneca para poder estar treinando. Então, vamos treinar para não sofrer na hora que a cliente chega. Que a hora que a cliente chega, às vezes você... Nossa, eu quando comecei assim nos penteados, eu não tinha. Então, quando a cliente queria alguma coisa, eu corria lá, ia para o YouTube, ficava olhando e não treinava muito. Então, quando a cliente chega, a gente fica meio assim, meio que na sorte, né? Será que vai dar certo? Se for um cabelo simples. E se for um cabelo com umas técnicas, né? Então tem que treinar. Porque quando você treina, você olha assim, ó, e você tem a técnica, nossa, tudo é mais fácil. Só de você olhar, você já sabe fazer a leitura do penteado. E é mais rápido, é mais gostoso. A cliente sai com aquele sorrisão, não é bom, gente? Não é gratificante? É muito gratificante. O dinheiro, a gente precisa do dinheiro? Precisa. Mas, para mim, a satisfação do sorriso, da felicidade da cliente, para mim é muito importante. Então, vamos treinar. Eu não posso agora comprar uma boneca dessa. Compra uma, né? Uma orgânica. Eu comecei com uma orgânica na pandemia. Nossa, e foi super. Que cabelo bom que eu tinha. E na época, a orgânica não era tão assim tão cara. Dava para eu parcelar, eu parcelei em 12 vezes, né?
Então, aí a gente às vezes arruma desculpa, ai, uma boneca é cara. Mas às vezes a gente vai lá, compra alguma roupa, alguma coisa assim, que às vezes nem está precisando muito, um celular de última geração, não precisa. Para estar gravando, no começo não precisa, né? Para estar tirando umas fotos, para estar postando os trabalhos, não precisa. Então, a gente tem que investir no essencial, que são os produtos, né? Para boneca, eu até falo assim, se quiser usar um produtinho mais não tão caro, mas também não ajuda a ter muito resultado. Mas a boneca, gente, é essencial. Porque se você tiver a boneca, tiver nem que for um sprayzinho, né, Carina, alguma coisa assim, que não que seja ruim, né? Mas que seja um spray que não é um Ozzy da Schwarzkopf, né? Tem gente que só trabalha com esse. Ele também dá para você treinar, mas tem que ter um spray, tem que ter um texturizador, um protetor térmico, toda a linha tem. E aí cada um vai de acordo com o seu bolso. Ah, fulana usa. É que ela já passou no estágio que às vezes você está passando. Então, não vamos assim se comparar ao outro. Vamos o que a gente pode, o que a gente tem no momento. É o que vai ajudar. Começa, só comece. Depois que você começar, aí o resto vai acontecendo. Agora, quando chega aqui no topo, deixa eu arrumar a boneca. Quando chega aqui, ó, nesse topinho aqui, de repente eu vou fazer um penteado, né? Mais despojadão, meio misturado, que é aquele que a gente fala é boro, borro, não sei direito. Que né, andou usando bastante. O que que eu faço aqui agora? Ó? Eu penteio essa mecha lá para cima, venho aqui, ó, coloco a pinça, dou uma virada, ó, para dar volume nessa raizinha também, ó. Dou uma esquentadinha, ó, para eu dar volume aqui por cima também. Porque aqui não é ondas que é só aqui, aqui é um cabelo, né? O Beach Waves é mais desconstruído. Eu segurando a pinça assim para a parte de cima me ajuda, ó. Escorrego, viro, duas fitinhas. Ah, não tá dando para ver. Eu vou fazer no próximo para você estar vendo. Deixa eu levantar um pouquinho mais. Essa eu fiz para cá. Agora essa aqui, ó, eu vou fazer para cá, ó.
Quando escapa, o que que a gente faz? Vai lá, ó. E é assim, ó. O cabelo, sim, ó. A gente conversa com o cabelo. Ele vai te facilitando. Pronto. Agora a parte de trás, ó, já tá toda pronta. Agora, o que que eu vou fazer? Ó, a parte de trás, ó. Essas aqui são umas beach wave bem bonitas, ó, bem caprichada. Agora, eu vou pegar aqui a parte do topo, vou separar ele para eu fazer as laterais. Esse aqui eu faço por último. Aí tem gente que fala, ah, mas é um trabalho que demora, é trabalhoso. Gente, cada trabalho tem um processo, né? Então, por isso que eu costumo falar, o meu trabalho, quanto você cobra? Qual é o valor, né? Trabalho tem valor. Tem gente que fala, qual é o seu preço? O meu valor é tanto. Por quê? Porque o meu trabalho não tem preço, o meu trabalho tem valor. É diferente, né? Porque eu procuro trabalhar com as clientes, fazer tudo com muito amor e carinho, amo o que faço, né? Então, é valor, gente. A gente está se falando de valor, não está falando de preço. Qual é seu preço? O meu valor é X. Eu tenho clientes que, essa semana mesmo, eu falei o meu valor, né? E ela mesma, antes de eu falar, ela não perguntou qual é o seu preço. Ela falou, Vera, qual é o seu valor? Porque o seu trabalho tem valor. Eu falei, nossa, que legal, né? Que bacana. As pessoas já estão entendendo. Ó, agora aqui, ó, eu dividi os 3 dedinhos. Aqui eu vou pegar assim, ó, na vertical, né? Agora, a parte da lateral, eu vou procurar virar tudo para dentro, tá bom? Quando a gente faz as coisas com amor e carinho, né? E a cliente fica satisfeita, ela não vai querer saber o preço, ela vai querer saber o valor do seu trabalho. Ela vai ser a primeira a valorizar e te elogiar. Então, tudo é consequência, né?
Ó, quando escapa, vai lá, pega novamente, ó. Não tem problema, ó. Eu nunca pego assim a mecha na horizontal. Na vertical, para as beat waves, é muito mais fácil. Elas valorizam mais. Sempre ajuda com a mão. A pessoa que vê que você tá fazendo um trabalho desse, que demora, às vezes você fala assim, quanto você cobra para fazer um babyliss? Geralmente elas falam, né? Um babyliss. Eu falo, depende do cabelo, a quantidade, que tem gente que tem menos cabelo, tem gente que tem mais cabelo, né? Aí você fala, só o babyliss, R$ 200, 250. Nossa, é caro. Não é caro, gente, porque você vai ficar ali, ó, mais de uma horinha em pé, fazendo, para poder durar, porque se você fizer correndo, mecha muito larga, não vai durar. Então não é caro, não. Aí o preço é muito assim, é muito relativo. Depende aonde você mora, né? O bairro, o lugar. Tem gente que tá num bairro mais simples, também não pode viajar, né? Tem gente que cobra R$ 1.000 um penteado, 3.000 uma noiva, né? Mas é assim, ó. Depende do lugar. Então, vai muito assim, de lugar, de bairro, onde você está localizada, o salão. Às vezes é um salão que está localizado num bairro mais simples. Então você tem que ver a média lá do bairro. E se você faz curso, tudo, você pode dar o seu valor. Às vezes pode ser um pouquinho mais, né? Porque senão, se você faz curso e não cobra, a gente gosta, ama o que faz, mas não vai trabalhar só por hobby, porque a gente precisa pagar a conta, não é? Então vamos ser justos, vamos dar o nosso valor justo. E aí, pessoal, me fala de onde vocês são. E aí, pessoal, vocês estão curtindo? Estão dando um likezinho para mim, um joinha? Eu estou procurando fazer uns vídeos assim mais explicado, mais demorado, porque tem gente que gosta do passo a passo e tem gente que gosta do stories, que é mais rápido, né? Então a gente tem que agradar os dois públicos.
E hoje eu estou gravando esse vídeo aqui. Hoje é véspera do feriado, do dia 21, né? Que amanhã é feriado. Aí eu resolvi com as meninas do salão, falei, vamos emendar. Porque a gente viveu uns períodos aí da pandemia, né? A gente ficou uns tempos sem trabalhar e ninguém morreu. E a gente sobreviveu. Então, é que hoje, assim, eu estou pensando um pouco diferente de antes. Viver mais assim, com qualidade de vida, trabalhar, mas também descansar um pouco, né? Dar umas emendadas. Só que o meu descanso, quando eu tenho folga, gente, eu venho gravar vídeo. É que para mim isso aqui é muito gratificante, eu amo muito. Então, eu ponho uma musiquinha, né? Quando estou gravando assim não dá muito, né? Porque senão tem os direitos autorais aí. Tomo um suquinho, meio-dia vou para casa almoçar, ficar com a minha família, com a minha mãezinha, que agora ela está um pouco doentinha, mas faz parte, né, gente? 90 anos. Eu falo, mãe, a senhora tem 90 anos, então faz parte algumas coisas. E algumas coisas a gente tem que amadurecer e entender. É difícil, mas a gente tem que entender, né? Pronto. Agora nós vamos no topo. Eu vou dividir aqui mais ou menos com os dois dedos. Vou levantar aqui para ver melhor. Agora aqui, ó, eu vou procurar dar um volume na raiz, ó. Solto. Solto. Agora aqui, ó, dou uma levantada na raiz. Para eu não ficar com essa raiz murchinha, né? Então, venho aqui. A hora que eu dou essa esticadinha, ó, é o que ele dá a volta, as duas voltinhas, a hora que eu dou essa escorregada. A escorregada é para dar essas duas voltinhas, ó. Escorrega um pouco e volto.
Agora essa daqui eu vou virar para cá. Aquela veio para cá, essa daqui agora vai para... Agora eu vou trabalhando aqui, ó, vai dar geralmente 3 mechas, né? Eu procuro dar o volume aqui, aí viro para dentro, outra para o lado de dentro, e a do meio sempre eu escolho um lado. Para eu estar... Aqui agora eu procuro fazer as mechinhas como se fosse colocar uns tijolinhos. Onde dá o meinho da mecha, eu fecho com a próxima, ok? Aqui, ó, tem um meinho, cada meinho de uma mecha, eu vou fechar com uma mecha. Como se fosse um tijolinho. Tem 3, no meio de um, eu coloco o outro, ok? Aqui eu dou uma levantada na raiz. Dou uma puxada. Como se fosse um bobzinho aqui na raiz, ó. 2 voltas, mesmo processo. Escorrego, volto. 2 mechas. Solto, escorrego, volto. Essa pontinha aqui sempre eu aliso ela, ó. Solto e estico, ó. Ó como ela fica. Ó como a mecha fica. Essa pontinha sempre esticadinha. Agora, eu vou lá pro outro lado, para me facilitar. Aqui tem um meinho aberto de 2 mechas que eu fiz. Aí eu venho aqui como se fosse um tijolinho, ó. Coloco aqui, ó, dou uma passada como se fosse um bob. Dou 2 voltinhas. Solto uma, estico, volto, 2 voltas. Solto, estico, volto, 2 voltas, solta. Ó, quando trava assim, ó, eu vou lá e ajudo com a mão, ó. Solto e puxo a ponta. Pronto, jogo ela aqui.
Agora aqui, ó, eu vou... Aqui eu vou fazer uma mecha para fechar esse meio aqui, ó. Que aqui tem um meio. Ó, esse meio aqui que tá aberto, eu faço uma aqui, ó. Como se fosse um tijolinho, ó. Para eu fechar ela, ó. Pra ela não ficar aberta. Aí venho aqui. Dou uma esquentadinha. Faço isso. Subo um pouquinho. Mais um pouquinho. Pronto. Para eu fechar o meio aqui. Agora das laterais eu faço a mesma coisa. Venho aqui. Solto. Estico. Duas mechas, duas fitas. Solto uma. Estico. E aliso a ponta. Agora esse outro lado. Aqui sobrou uma, vamos nela também. Solto, estico, corro, né? Corro na mechinha, dou uma esticadinha. Duas mechas. Novamente, solto. Duas voltas. Ó, quando dá essa travada, eu seguro aqui, ó. Volto. E pronto. Chegamos ao final das nossas beach waves, né? Espero que vocês assim tenham curtido bastante o processo, né? Agora aqui, ó, dá pra gente imaginar vários penteados, né? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, agora dá pra gente fazer. Eu vou soltar essas ondas, né? Dá para fazer semi-preso, dá para fazer aquele penteado que é o boro que fala, né? Borô. Eu não sei bem direitinho, mas esse aí, ó. E jogando, ó, uma mecha sobre a outra, ó, juntando aqui uma para um lado, outra para o outro, para ir se encontrando. Aqui dá para a gente fazer 1000 penteados, ó. O próprio penteado, ó, por isso que eu falo, ó, a preparação é tudo, ó. Dá para a gente ir montando um monte de coisa, tá bom? Agora eu vou soltar esse cabelinho, vou mostrar para vocês, ok? Agora eu vou soltar esse cabelo, pego um pente assim, né? Bem, os dentes largos, ó. E eu vou soltar esse cabelo e a minha cliente vai para a festa, ó.
Aí eu vou pentear sem medo de ser feliz, ó. Você não vai mandar cliente com esses cachinhos, né? Aí você vai soltar, ó. Olha que cabelo lindo. Ela vai aqui com esses cabelos assim, bem soltão mesmo, ó, bem bonito. Ó, vou soltar sem medo. Aqui dá um semi-preso muito bonito. Uma frente não grudada, ó. Uma frente mais altinha, ó. Pronto. Agora vamos mostrar nós duas, né? Eu e a Bruna. A Bruna tá muito linda, né? Olha, pessoal. Vê se não valeu a pena, ó. Ó que lindo. Olha que ondas lindas, lindas, soltinhas, né? Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, curtido muito o meu vídeo, né? E vocês curtirem, ok? Espero que dê um like lá no meu canal, que dê um joinha. E que vocês se inscrevam. Quem não é inscrito, que se inscreva no meu canal. Mas olha que cabelo, gente. Ó. Não é um cabelo bem glamuroso, bem de cinema, de televisão, ó. Aqui, ó, é só colocar uma roupa assim, ó, e ir pro abraço, ó, ir pra festa. Uns cabelos também, se você faz umas mechas, né? Não precisa fazer tão bonitinho como eu fiz. Para as mechas, pode fazer mais rápido, uma mecha mais larga, mas olha, que lindo, ok? Então, até o próximo vídeo. Beijos, fui!